De nós, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos apresentar o nosso pastor. Senhor, neste momento, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo louvor, pela ministração da oferta, por tudo que foi feito, Senhor. Falou com cada um de nós, os louvores, nos encheu, nós já estamos cheios. Mas, Senhor, nós queremos mudar, ser transformados, ó Pai. Então, por isso, agora, nós vamos estar atentos à Tua palavra, Senhor. Que essa palavra entre em nossos corações, nos encha, Senhor, de uma tal maneira que nós possamos voltar transformados, diferentes, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a vida do nosso pastor, Senhor. Usa ele grandemente para trazer essa palavra de uma forma onde nós possamos compreender e entender o que o Senhor tem para falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Aplauda mais forte ao Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero saudar mais uma vez a igreja na paz do Senhor Jesus. Nós tivemos um culto já pela manhã. Se você não viu algum irmão aqui, né? Porque ele já veio de manhã. Mas graças a Deus chegamos a mais uma Santa Ceia. Amém? Vivos. Amém? Vou falar de novo. Chegamos vivos. E vivos para Deus. Ainda mais essa bênção. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 14. É noite de ceia, é noite de nós lembrarmos da morte de Cristo, mas o Senhor também tem uma palavra direcionada ao nosso coração, para sairmos daqui mais parecidos com Ele. Amém? Mateus, capítulo 14. Quem for achando vai dando glória a Deus. Nós vamos esperar todos encontrarem. Ajuda o irmão da direita, da esquerda a encontrar, de trás. Temática da semana que iniciamos hoje é vivendo acima dos problemas. É possível vivermos acima dos problemas. Amém? Mas, como nós falamos, somos construtores de milagres. Deus é que faz, mas precisa da participação nossa, humana, e Ele quer que nós traçamos e façamos algo que Ele vai nos falar nessa noite. Quem achou, dá uma glória a Deus. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou?
Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Os irmãos podem sentar, as irmãs, todos tomem seu assento. Mais um milagre, e esse milagre é um dos que os irmãos já conhecem a passagem, muito pregado, muito ministrado, e todos já ouviram falar sobre isso. Mas o que nos traz aqui é que não só Pedro, o nosso foco, o nosso alvo dessa ministração, desse tema, agora, e nós poderíamos falar de Pedro, poderíamos falar dos discípulos, mas Jesus é o nosso exemplo nessa passagem. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Jesus é o maior exemplo. Em todos os conceitos, todos os milagres, sempre Jesus, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, aponta para Cristo e a igreja, a noiva de Cristo. E esse tema, viver acima de problemas, andar sobre as águas. Então, comece a pensar qual a posição que você tem, que nós temos em relação aos problemas. Lembrando que problema é problema, situações adversas. Pecado é pecado. Pecado não é um problema, irmãos. Pecado tem que se arrepender, confessar, deixar, e como ouvir a voz do Espírito Santo que diz para nós: vai e não peques mais. Agora, problemas todos nós temos, situações, tribulações. Então, qual a sua posição? Qual a posição que você tem em relação aos problemas que surgem na tua vida? Talvez enfermidades, como na semana passada, uma calamidade aconteceu na vida de Jairo, a filha morreu, a filha de 12 anos, e Jesus atendeu, foi lá e ressuscitou a menina, né? Mas problemas que talvez aos olhos de outras pessoas na nossa vida são pequenos, mas aos nossos olhos são grandes, e vamos colocar esses problemas como as águas aqui. Por isso, vivendo acima dos problemas. Pedro, em alto mar, ele não tinha como nadar, irmãos, quando ele começou a afundar. Ele era um pescador, ele sabia, com certeza, e nadava bem. Mas o vento era contrário, tão forte, que quando ele afunda, ele não tinha como nadar. Uma abraçada que ele dava era 10 que jogava ele. Ele não tinha. E ele pede ajuda ao Senhor, e Jesus está lá andando sobre as águas. O Pedro lhe pede ajuda: Senhor, socorre-me. Pedro, desesperado, naquelas águas agitadas que simbolizam os problemas da vida, e Jesus andando sobre os problemas. Ah, mas Jesus é Jesus, eu sou eu, Pedro é Pedro. Nessa ministração, Jesus, irmãos, como o nosso modelo, como o modelo. Ele diz nos evangelhos: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendam. Então, se aprendam, cada culto que nós viemos neste lugar, cada palavra que nós ouvimos, não pode entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Cada culto, cada palavra, cada oração, cada louvor que é cantado à palavra de Deus, nós precisamos mudar os nossos conceitos sobre os problemas da vida, porque é a palavra que está dizendo, é a palavra que tem que ser absorvida por nós e nos alimenta, e nós não temos, nosso alimento não é só o pão, não é só a comida material, nós também alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus. Jesus diz que haveria um tempo que não teria fome só de pão,
mais fome e sede da palavra de Deus, e esse tempo está aí, mas nós, como igreja de Cristo, somos alimentados por Ele com a palavra dEle, é que preenche o vazio que tínhamos no mundo, né? E Jesus é o modelo. Ele diz: aprendam de mim. Ele nos resgatou. Também a palavra diz, Paulo diz que Ele nos resgatou para ser conforme, Deus nos resgatou para ser conforme a imagem de seu Filho, Filho unigênito do Pai. Deus nos fez, Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Deus fez Adão e Eva a imagem e semelhança dEle. Santo, né? O homem era santo antes do pecado. O homem era puro, era justo. E aí entrou o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É noite de ceia e nós vamos lembrar da morte de Jesus, vamos lembrar que Deus amou, mas precisamos lembrar que esse mesmo Jesus que veio, Ele nos resgatou do pecado, para voltarmos lá no jardim, para voltarmos para sermos cada dia mais a imagem e semelhança de Deus. Ele nos resgatou, então Jesus é o modelo aqui. Jesus resgatou a imagem e semelhança de Deus. Então é possível nós sermos como Jesus em relação aos problemas. É só nós olharmos para Ele, a palavra de Deus, Ele é a palavra, amém? É possível sermos como Jesus. Pedro está desesperado naqueles problemas, naquelas águas, no mar agitado, mas Jesus está andando sobre os problemas. É possível ser como Jesus. É possível nós sermos como Ele, que não submergiu naquelas águas. Jesus não afundou. Jesus não afunda, não submerge diante de problemas. E nós também podemos ser assim. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você não pode, você pode, porque para Deus nada é impossível. E quando nós estamos no centro da vontade dEle, Ele nos faz esse parecido com Ele. Ele nos faz dessa forma, né? Ele não submergiu diante daquelas águas, mas precisamos andar sobre as águas também. Parece uma coisa que é impossível. O que é possível, irmãos, nós fazemos, mas os impossíveis é Ele que faz na nossa vida. Se você pisar na água, você vai afundar. E não estou falando dessa água apenas, eu estou dizendo de problemas. É possível você andar sobre os problemas. Então tem muitas pessoas que param no meio do caminho, diante de problemas, e aí começa a afundar. Tem muitos que param, muitos pararam, afundaram, e estão morrendo. Mas Jesus é o nosso modelo para nós continuarmos andando sobre as águas. Então você foi chamado para viver como Jesus. Era para você ter dado glória a Deus. Você foi chamado para viver como Jesus. Paulo vai além e vai dizer para nós que nós já estamos crucificados com Cristo. Ele dizia: estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você foi chamado para viver como Jesus, andando sobre as águas. É possível andar sobre as águas são os problemas, né? E quando chega o problema, você vai lembrar disso. Quando chegar o problema ou já está na sua vida, você vai se lembrar, você não vai parar, amém? Você não vai parar no meio do mar. Os problemas, o mar simboliza problemas que temos, situações adversas, tribulações, enfermidades que surgem, mas você não vai parar, você vai continuar ouvindo a voz dEle, parecendo com Ele, aprendendo com Jesus. Jesus anda sobre os problemas e Ele é o exemplo para nós. Jesus anda sobre os problemas, amém? E você e eu podemos ser igual Jesus em relação aos problemas. Podemos vencer, porque Ele agora
habita em nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós podemos ser também, não como Pedro, estava desesperado em meio aos problemas, mas como Jesus, tranquilo, andando sobre os problemas. E olhando para Jesus, para colocarmos em prática na nossa vida, o que Jesus fez para ter essa tranquilidade. Nós já ministramos várias vezes essa passagem, olhando para a vida de Pedro, de manhã também falamos um pouco sobre Pedro, sobre os discípulos, mas agora olhando para Jesus, olhando o exemplo, que é o modelo nosso, que é Cristo, o que Jesus fez, que nós precisamos fazer para manter essa tranquilidade, essa segurança diante dos problemas da vida. O que Jesus fez? Você já se perguntou isso? Que Jesus, o mar simboliza os problemas, vamos colocar o mar como problemas, e Jesus está ali tranquilo, andando sobre os problemas, e o Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, porque já tinha uma tempestade lá, eles já estavam com medo de morrer. Essa tempestade não é aquela que Jesus estava dormindo no barco, essa é outra. E os discípulos tinham medo, estavam com medo de morrer, porque o barco era frágil, e já estava a tempestade lá, porque o vento era contrário, mas eles estavam ali porque eles obedeceram Jesus. Jesus falou para eles, eu vou despedir a multidão agora, entrem no barco. Talvez alguém, a Bíblia não fala, mas eles eram, né, a maioria deles era pescador e conhecia e sabia que naquela hora em diante o mar de Tiberíades, ou o lago ali, né, que desaguava naquele mar, começava a subir a maré e o vento era contrário. Mas eles obedeceram. E agora em alto mar, Jesus está andando sobre as águas, e quando eles vêm, eles estão com medo já de morrer, e para piorar eles acham que é um fantasma. É um fantasma. E Jesus prontamente diz, não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Jesus está dizendo isso para nós. Mas o que ele fez, que nós agora, como modelo, olhando para Jesus, modelo para nós também estarmos tranquilos para andar sobre os problemas. E Pedro, ousado, diz, Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá contigo. Jesus quer que nós andemos sobre as águas, irmãos. E Jesus quer, então vem Pedro. Pode vir, Pedro. Jesus está dizendo para nós, vocês podem seguir o meu modelo. Jesus está dizendo para você, você pode continuar seguindo o modelo que sou eu na sua vida, em relação aos problemas e às circunstâncias que surgem. Então venha, Pedro, venha. Jesus manda ele vir. E o que o Pedro faz, irmãos? Pedro também anda sobre as águas. É possível andarmos sobre as águas, é possível estarmos acima dos problemas, acima dessas situações que surgem. Então Jesus diz, é possível, vem Pedro. Pedro dá o primeiro passo, está indo até Jesus. Quando ele está indo, de repente, ele olha a força do vento. E nós sabemos uma outra pregação, que nós sabemos que Pedro tira os olhos de Jesus. Como nós falamos a semana passada, que nós precisamos continuar olhando para Jesus. Mas olhando para Jesus, olhando para o modelo de Cristo, não o Pedro propriamente aqui, mas Jesus, o que ele fez para ter essa tranquilidade, para não afundar diante dos problemas? Porque, irmãos, Jesus vinha de situações e situações, e eu falei de manhã, eu vou citar aqui de novo, Jesus, depois de fazer o milagre em Caná da Galileia, ele foi rejeitado, e tinha feito vários milagres já, mas ali no capítulo 13, finalzinho, ele é rejeitado em Nazaré. E ele diz, o profeta não tem honra senão na sua própria terra. E ele sentiu a dor da rejeição. Logo após, o seu primo João Batista morre decapitado. Ele morre e chega até os ouvidos de Jesus que o seu primo faleceu. Ele sente, além da dor do desprezo lá em Nazaré, ele sente a dor do luto, e Jesus está passando por tudo isso, e ele vai se retirar para um lugar deserto para orar, e quando Jesus menos espera, Jesus está lá orando, Jesus está ouvindo Deus falar, porque a oração é diálogo, não é só você que fala, Deus quer falar com você, e Jesus está ali. De repente Jesus começa a ouvir passos, e mais passos, a multidão vem atrás dele.
Jesus podia falar: vamos embora, eu estou sentindo a dor do luto, eu estou sentindo... E não, Jesus começa a ensinar a palavra de Deus. Jesus começa a cuidar do espiritual deles. Jesus começa a falar do reino dos céus, do reino de Deus. Jesus, né? Então o que ele fez? Tantos problemas. E aí ele multiplica os pães, como a irmã Dalva falou aqui na oferta, né? Jesus multiplica os pães e os peixes ali para a multidão, porque ele não só alimentou o espiritual, ele queria dar o alimento material para eles também, físico. E aí ele vai despedir a multidão, manda os discípulos obedecem. Eles estavam naquela situação no mar porque eles obedeceram. E não pense você que se você obedecer, os seus problemas acabaram. Não. Nós estaremos, se nós obedecermos a palavra de Deus, nós estaremos com o Senhor dos Senhores, sempre do nosso lado, segurando as nossas mãos. Agora, se você desobedecer, você vai sozinho, né? Então obedeça a palavra de Deus. Mas o que Jesus fez para ter essa tranquilidade, para ter essa segurança diante dos problemas? O que ele fez? Que você podia falar, talvez você já pensou, Jesus orava. Jesus é Jesus. Talvez você tem tantas respostas, mas mais do que as nossas respostas, nós precisamos despertar para ser como Jesus, né? Precisamos despertar neste momento para lembrar que Jesus, né, da vida dele, não só neste momento que ele estava passando aqui, mas nos 3 anos e meio que ele ficou e andou sobre a terra como homem, o que ele teve, o que ele fez para ter essa tranquilidade? O modelo é sempre Jesus, amém? O modelo é Jesus. E o que Jesus fazia no seu cotidiano, não só nesse momento, porque nós também não vivemos momentos, não vivemos de momentos, nós temos o nosso dia a dia. O que Jesus fazia? A primeira coisa que Jesus fez, ele se importava com pessoas. Diga para o seu irmão: Jesus se importava com pessoas. Diga para ele: importe-se com pessoas. Ele se importa. Olha aí na Bíblia, versículo 22 e o 23, a parte A. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, só até aí, despediu, depois de sofrer a dor do desprezo, a dor do luto, e se retirar para um lugar para orar, a multidão está ali, ele ensinando, ele falando, ele multiplicar os pães e os peixes. Ele fala para os discípulos: entrem no barco, vão para o outro lado, enquanto não sai o último, eu continuarei aqui, para ver se não ficou ninguém sem comer, para ver se não... Jesus foi o último a sair daquele lugar. É como se Jesus, se falarmos de um templo que temos hoje, um lugar como esse, Jesus ficou até o final. Enquanto não saiu o último, ele não saiu dali. Enquanto ele não orou pelo último e não, você comeu, está tudo certo, tranquilo, e ele estava ali. Então a primeira coisa que ele fez, que você precisa fazer para ter um modelo Jesus na sua vida, para ser como ele, para andar sobre os problemas, senão você não vai andar sobre os problemas, você vai afundar, sempre afundar. E nós não queremos ficar afundando e submergindo os problemas, engolindo a gente. Quem quer, não, nós queremos sempre passar pelos problemas. Se importe com pessoas, como ele. Ele despediu as multidões. Despediu. Foi o último a sair. Se preocupava com o bem-estar das pessoas. No capítulo 14, no versículo 12 e 13, está também, ele diz:
Então vieram os discípulos de João Batista, de João, e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Seu primo havia sido morto e ele havia sido rejeitado lá na cidade dele. E ele vai àquele lugar deserto para orar. Orar, falar com Deus. Mais do que isso, Deus falar com ele. Orar é isso, irmãos. Não é só você que fala, Deus quer falar com você e Deus está falando com você. E nós precisamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Amém? Ele retirou-se, mas de repente a multidão foi atrás. Jesus podia falar: olha, meu primo acabou de falecer, dor do luto, eu fui rejeitado em Nazaré, na minha cidade, mas Jesus não falou isso. Jesus começou a atender a multidão, porque a primeira coisa, ele se importa com pessoas. O modelo é Cristo. Quem está entendendo, diga amém. E você precisa se importar com pessoas. O que você tem se importado? Eu me importo com o meu carro, com o meu dinheiro, com a minha casa. Não, nós precisamos se importar com as pessoas, para não afundar diante dos problemas, senão vai sempre afundar, sempre afundar. Ele vai para orar, ele se retira para aquele lugar deserto, a multidão foi atrás. E Jesus se importa com pessoas, tanto espiritualmente como materialmente. Ele deixa o seu interesse de lado. Qual que era o interesse de Jesus? Orar, ouvir Deus, se renovar as suas forças. Ele deixa esse interesse de lado e começa a atender a multidão, as pessoas. Então Jesus, ele não fez apenas o que ele precisava fazer, ele vai além. Jesus vai além, ele fazia além, ele manda os discípulos e fica até a última pessoa sair dali. Jesus não cuida só do espiritual e não cuida só do material, ele vai além, ele diz: eu vou ser o último a sair. Enquanto esse povo todo não sai, o último daqui, alimentado espiritualmente e fisicamente, materialmente, eu não saio, ele vai além. Você e eu precisamos ser igual a Jesus, ir além, se importe com pessoas, é a primeira coisa para não afundar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz que o amor não busca os seus interesses, mas dos outros. Então você quer ser igual a Jesus, diante dos problemas, tranquilidade, manso, paz, quietude, diante do mar revolto, agitado. Então precisa não buscar os seus interesses próprios, mas dos outros. Filipenses 2,4 também diz: nós não temos que buscar os nossos interesses, mas os interesses dos outros. Olha como vai além, para não submergirmos diante dos problemas. Então, por que Jesus anda sobre o mar, sobre os problemas? Porque ele não está preocupado com a sua própria vida. E você e eu, o nosso modelo nesta noite, a palavra veio para nós para sermos como Jesus. Podemos falar de Pedro, e essa passagem, muita gente fala de Pedro tirando os olhos de Jesus e afundando, mas nós estamos falando de Jesus como modelo agora. Nós estamos falando que podemos ser como Jesus porque ele nos resgatou à imagem e semelhança de Deus. Sem esse resgate, sem a morte dele na cruz, sem o sangue vertido na cruz, não teríamos chance de ser como ele, nem de ser salvos, mas ele morreu por nós. Então Jesus não está preocupado com a sua própria vida, com os seus interesses. Jesus não está preocupado com seus interesses, seu interesse era orar, falar com Deus, ouvir, renovar as suas forças. Ele está preocupado com os interesses dos outros. Daí vem o grande milagre. Deus passa a cuidar dele. Deus passa a cuidar de você. Quando você não busca os seus interesses, mas os dos outros, Deus passa a cuidar dos interesses seus.
quando você não busca os seus interesses, mas dos outros, das pessoas, cuidando de pessoas, Deus começa a cuidar dos seus interesses. Não tem maior do que esse. Deus, o Criador dos céus e da terra, começa a cuidar dos nossos interesses quando nós cuidamos dos interesses das pessoas. Primeira coisa, para não afundar sobre as águas, sobre os problemas, para andar, viver acima dos problemas, é se preocupar, cuidar, se interessar por pessoas. Deus se preocupa com o despreocupado consigo. Diga assim comigo: Deus se preocupa com o despreocupado consigo mesmo. É difícil de falar, mas é isso. Deus se preocupa com o despreocupado consigo mesmo. Porque ele vai gastar o seu tempo. Esse despreocupado vai gastar o seu tempo e o seu potencial, o seu bem-estar para ver o bem do outro. Mesmo no meio de problemas, Deus vai cuidar de você, se você se interessa por pessoas e não por si, por seu próprio umbigo. Ele está vendo que você se importa com os outros. Essa é a primeira coisa. Quantas vezes nós vemos Jesus fazendo isso nos evangelhos, irmãos? Eu falei aqui só uma, mas quantas vezes? Só algumas, né? Mas quantas vezes em todos os evangelhos se importando? E não é só, não é só ele não dá uma mãozinha só, mas ele vai além. Ele, além de cuidado espiritual, cuidado material, ele fica ali: discípulos, vão, eu vou ficar. Então nós podemos ser como Jesus. Ele é o nosso modelo, andar sobre as águas, sobre os problemas, quando nós, primeira coisa, se interessamos por pessoas. Se você ficar interessado só consigo mesmo, você vai sempre afundar em meio aos problemas. Se você estiver sempre só olhando pelo seu umbigo, você vai sempre ser submergido. Agora, quando você se interessa por pessoas, se preocupa com elas, pelos interesses dela, Deus se interessa pelos seus interesses. Amém? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que Jesus faz, e nós precisamos ter ele como modelo, ele dava valor para a solidão. E não é ficar enclausulado lá, nada disso. Versículo 23, a parte B, olha aí. Para estar a sós com Deus, com o Pai, ele dava valor para isso. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus despediu, não ficou sem comer e sem se alimentar espiritualmente, e ele sobe ao monte para orar sozinho. Ele dava valor por estar a sós com Deus. Aquilo que ele falou e ensinou para a gente: fecha a porta do teu quarto e tira aquele tempo a sós com Deus. Aquilo que ele disse lá no Antigo Testamento. Lembra daquele momento de descanso, não para você ficar com a barriga para cima, dormindo e babando, não, mas para você santificar, para você fazer reflexão da sua vida, da onde o Senhor te tirou, da onde Ele te colocou, da onde Ele vai te colocar. Ele dava valor para isso. E para não submergirmos diante dos problemas, nós precisamos dar valor para esse momento a sós com Deus. Então começa a pensar se você tem feito isso. Começa a pensar. Depois você vai: eu tenho afundado diante dos problemas, eu não tenho andado sobre os problemas, sobre as águas, porque além de não se preocupar com pessoas, não tem esse tempo a sós. E não estou dizendo para você a sós com o celular na mão, não. A sós com a televisão ligada, não. É só você e Deus. Só você e Ele. Amém? Pense, você tem feito isso? Se não fez, começa a fazer. Não é esse tempo aqui também não. Esse aqui é uma das coisas, é a comunhão.
E nós precisamos disso. É a sós, você e Deus. Sem celular, desliga a televisão, desliga tudo, vai para o meio, pro fundo do terreno, sei lá, para o fundo do quintal, para algum lugar, e ali dentro do banheiro, eu não sei, mas a sós, você e Deus. Começa, e Jesus ele dá valor para isso, por isso que ele não vai afundar diante dos problemas. Sempre ele faz isso no seu ministério, sempre Jesus vai fazer isso. Você pode folhear os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver sempre Jesus fazendo isso. Ele precisava reabastecer. Nós precisamos reabastecer em oração, e Deus fala conosco também. Ele precisava buscar em Deus a energia, né? Fazia dele uma pessoa equilibrada. É o que fazia de Jesus equilibrado. E não era só, né, para falar com Deus, mas para ouvir Deus falar com ele, para sentir Deus. Ouvir, sentir. Tem muita gente querendo sentir tanta coisa, mas não sente Deus porque não dá valor a esse momento a sós com ele. Eu tirei o momento a sós com Deus no dia do culto, eu não fui para o culto. Não. Esse momento é importante também, é o momento da comunhão, mas há esse momento que Jesus vai tirar, né? Ele faz dele uma pessoa equilibrada, e nós precisamos ser como Jesus, diante dos problemas, tranquilos, não afundar, mas só vamos ser se além de nós não buscarmos nossos interesses, mas das pessoas, nós também valorizarmos esse momento a sós com Ele, né? Para ouvir. Marcamos um horário para nos encontrar com o Senhor, mas não marcamos hora para Deus, irmãos. Vou marcar essa hora porque Deus vai vir nesse horário. Não. O tempo dele, a hora dele é perfeita, ele não chega atrasado. Agora nós marcamos, mas ele é o Senhor. Nós aceitamos ele como o único Senhor, então é ele que manda. Então na solidão nós vemos quem nós somos. Sabe por que precisa desse tempo? Porque na solidão, a sós, você vê quem você é e quem é Deus. Então ele nos ensina que para não afundar diante dos problemas, precisamos dar valor a isso. Nós vamos ver quem nós somos e quem Ele é. Porque na multidão, nós vamos falar, aquele lá é assim, aquele lá é assado, aquele ali está daquele jeito, né? Mas a sós com Deus, nós vemos quem nós somos e quem Ele é. Por que nós muitas vezes temos afundado no meio dos problemas? Porque muitas vezes não nos interessamos e não cuidamos de pessoas, pelos interesses das pessoas, e porque não damos valor a esse tempo a sós, com Ele. Jesus valorizava isso. Jesus valorizava. E quando nós estamos sozinhos, nós vemos quem somos e meditamos em quem é Deus na nossa vida. Começamos a meditar quem é Deus e quem nós somos. Então precisa deste momento. Na correria do seu dia, tira esse momento para estar a sós com Ele. Desliga tudo. E aí sim você vai andar sobre as águas. Vai andar sobre os problemas. E terceiro e último, Ele cuidava dos seus. Jesus cuidava dos seus. Discípulos, versículo 25. Nós lemos, vamos ler de novo. Os discípulos, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus, terceira coisa, terceiro modelo para nós, cuide dos seus. Cuide dos seus. Jesus cuidava dos seus. Jesus sabia da tempestade. Quando Jesus foi orar no monte, ele sentiu o vento.
E ele sabia, mas ele, como homem, ele sentiu aquele vento contrário e falou: eu preciso ir lá. Eu preciso chegar lá e cuidar. Assim você precisa ser. Além de cuidar de pessoas, de se interessar pelas pessoas, além de valorizar o momento a sós com Deus, a solidão com Ele ali. Você não está sozinho, na verdade Ele está com você, mas você está entendendo o que eu estou falando? Precisa cuidar dos seus. Jesus sabia que o vento era contrário, Jesus sabia que o barco era frágil, e Ele vai lá. Jesus sabe o que você passa. Ele sabe da intensidade do vento, da tempestade sobre a tua vida. Jesus sabe o que vem sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Ele sabe que todos os recursos naturais que você tem não são suficientes, como Ele sabia. Então Jesus foi onde eles estavam. Jesus foi onde eles estavam. Creia que Jesus está te visitando, como nós louvamos aqui, e você pediu no louvor: vem me visitar hoje aqui. Creia, mas Ele está te visitando para falar para você: você também precisa cuidar dos seus. Você precisa ser alguém para não submergir diante dos problemas. Creia que Jesus está te visitando nas tempestades interiores e nas externas também. Você veio à igreja, e glória a Deus por isso, mas Jesus, Ele cuida dos seus, Ele vai até o templo do Espírito Santo, que é você. Jesus veio ao templo do Espírito Santo, que somos nós, e vai visitar, porque Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Jesus sabe. Jesus sabe que você está submergindo, afundando sempre, e Ele está te ensinando. Não fica mais preocupado com os seus interesses, mas se interesse pelos interesses dos outros, para você não afundar. Ele está te ensinando. Não fica sós com o celular, com o videogame, com a televisão, com as coisas dessa vida. Fica sós comigo. E Ele está dizendo para você não submergir, para você não afundar. E cuide dos seus. Cuide dos seus. Então Jesus está nos vendo. Jesus quer que você ande sobre os problemas. Jesus quer. Ele foi até onde os discípulos estavam. Nós precisamos estar na igreja para desfrutar da comunhão, orar, louvar juntos. Mas na hora das tuas tempestades, Jesus vai até você. Na hora das nossas tempestades interiores, Jesus vem até nós. Jesus vem, Jesus foi até os discípulos. Jesus foi até eles. Jesus foi até lá. Foi assim com o leproso também. Jesus curou aquele leproso que estava no meio dos 10 e falou: agora vai se mostrar, se apresentar no templo. Jesus manda pessoas curadas. Ele cura primeiro e diz: agora vai. Vai ao templo. Ele fala isso para o leproso, e o leproso vai. E agora também nós viemos à igreja para nos apresentar ao Senhor, e nós estamos aqui. Nós não viemos aqui para ser abençoados. Você já é abençoado, por isso que você veio aqui. Você não veio buscar bênção, irmãos. Nós viemos buscar o abençoador, porque nós já somos abençoados por Ele. Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Nós trouxemos a bênção conosco, amém? Você trouxe a bênção com você, dá glória a Deus. Ela está na sua vida. Ela está na nossa vida. A bênção está na nossa vida. A bênção está na sua vida. A bênção. Jesus foi até os seus discípulos porque Ele cuidava dos seus. Para a gente cuidar dos nossos, nós precisamos identificar quem são os nossos. Precisamos identificar quem são. Jesus conhecia, sabia quem são os seus. Quem são os seus? Quem são os nossos? Irmãos em Cristo? Família? As pessoas
que cuidam dos seus, não causam na vida delas buracos, não causam em suas vidas, na vida daqueles que estão cuidando, necessidades, que cuidam dos seus, não causam carências. Jesus vai até eles. E Jesus chega quando os discípulos estão apavorados. O barco estava virando. E Jesus diz: sou eu. Jesus diz: sou eu. E Ele está ensinando para você, que você, diante dos seus, diz: eu cheguei. Eu cheguei para cuidar. Eu estou aqui, né? Vocês, como se Ele falasse: vocês são meus e eu vim cuidar de vocês. Nós precisamos cuidar dos nossos. Família, igreja, né? Cônjuge. E aí por aí vai. Identificar quem são os nossos e cuidar. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Diga ai. É isso aí. Se você não tem cuidado dos seus, olha aí, então, terceira coisa para você andar sobre os problemas: cuide dos seus. Não cause carências nele, se for cônjuge, se for família. Não cause necessidades, buracos na vida, cuide dos seus. Aí você vai andar sobre os problemas, sobre as águas. Então Jesus faz tudo, mas cuida dos seus. Jesus faz tudo, irmãos. E aí Ele diz: eles estão lá. Eu não esqueci não, esse vento está aqui e eu vou lá. E Ele vai andando sobre as águas. Faz tudo, mas Ele cuida dos seus. Né? O diabo, ele quer tragar os seus. Não deixe o diabo tragar os seus. Chegue na sua casa hoje e falou: eu cheguei para cuidar de vocês. Chegue para o seu ministério: eu cheguei para cuidar de vocês. Eu cheguei. Tem gente que acha que é o pastor que tem que cuidar de todo mundo. Não, você tem os seus. Identifique os seus e cuide deles. Para você não afundar no meio dos problemas. Se interesse pelos outros. Valorize o momento a sós. A solidão de estar ali a sós com Deus. E cuide dos seus. E aí os discípulos, quando vem Jesus, pensam que Ele é um fantasma. Jesus encoraja eles, dizendo: eu sou, tenha coragem. 26, eles estavam com tanto medo de morrer, e eles falavam: é um fantasma. Na mente deles tinha um fantasma. As circunstâncias, né? E Jesus disse: sou eu. Sou eu. Quantos dos nossos não estão com aparições enganosas porque nós largamos para lá? Cuide dos seus. Senão você vai afundar em meio aos problemas e depois vai querer colocar a culpa em Deus, na família, na igreja, nos irmãos, e a culpa é sua, que não cuidou dos seus, que não teve aquele momento a sós, que buscou só os seus interesses e não estava nem aí para os outros, né? Então, cuide dos seus. Jesus está cuidando dos seus. Como? Como que Jesus cuida? Jesus encoraja. No versículo 27, Jesus encoraja, que eles estavam com medo, dizendo: sou eu, tenha coragem. Depois, como que Ele cuida? Ele auxilia. No versículo 31, vamos ler de novo, já estou encerrando para a gente passar para a ceia. Primeiro Ele encoraja. Versículo 27, coragem, sou eu. É dessa maneira que Ele ensina para cuidar, irmãos. Encoraje primeiro, depois Ele auxilia. Versículo 31, e prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: olha aí, prontamente Ele auxilia
E o terceiro, versículo 31, a parte B, Jesus corrige. Jesus encoraja, é assim que cuida. Jesus auxilia e Jesus corrige. Como que é a correção de Jesus? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha aí, então Jesus encoraja, ele ensina você, tem que fazer assim também para cuidar dos seus. Auxilia, tem que auxiliar, estender as mãos e depois, né, ele corrige. A correção vem. Por que você duvidou? Era para você continuar andando sobre as águas, sobre os problemas, mas você duvidou e afundou. Eu quero que você seja igual a mim, para continuar andando sobre as águas. Por isso que Jesus falou, vem Pedro, você pode ser igual a eu sim, vem, você pode em relação aos problemas, situações, né? Pode, então vem. Ele corrige. Por que duvidou? Isso é cuidar dos seus, encoraja, auxilia, corrige. Nos 3 evangelhos, não só em Lucas que não tem essa passagem de Jesus andando sobre essa tempestade, que os discípulos também enfrentavam a tempestade interior e Jesus vai lá, mas nessa ministração de agora, o modelo é Jesus. Nos 3 evangelhos terminam diferente essa passagem. Em Mateus, que nós lemos aqui, no versículo 33, diz que eles adoraram. Eles adoraram. Os discípulos, quando Jesus vem com Pedro, segura na mão de Pedro, volta para o barco, os discípulos adoraram, dizendo, quem é este? Ou verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Em Marcos 6,52, termina assim, e eles ainda depois disso, estavam com o coração endurecido, porque não entenderam o milagre da multiplicação dos pães. Coração endurecido. Em João 6,21, diz que quando Jesus voltou para o barco, eles receberam Jesus com alegria. Então, sabe por que eles não andavam sobre as águas, sobre os problemas? Porque o coração estava duro. Coração duro, irmãos, vai ouvir essa palavra e vai sair daqui, ou onde estiver ouvindo, e vai dizer, isso é por irmão que faltou. Ou então vai dizer, acho que está falando aí de alguma coisa que não é a palavra de Deus, ou, eu posso faz um adultério de conceitos, um adultério espiritual, um monte de pecado que vai... Coração duro. Mas o Senhor te ama mesmo assim. Ou aquele que recebe com alegria. E a palavra, mesmo para aquele que tem um coração duro, ou para aquele que está recebendo só com alegria, completa aqui em Mateus e diz, nunca pare de adorar ao Senhor. Nunca pare de adorar. Pedro, os discípulos, estavam com o coração duro, endurecido, como Marcos fala. Mas eles não pararam de adorar, irmãos. E de receber com alegria. Lá na frente, mesmo Pedro, que estava com o coração endurecido por causa do milagre dos pães e peixes. O mesmo Pedro e os discípulos que estavam ali, também os outros, que estavam com o seu coração endurecido e só receberam com alegria, eles não pararam de adorar o Senhor. E lá na frente, eles puderam andar sobre os problemas. Lá na frente, eles puderam continuar a igreja, porque receberam dele, de Jesus, o Espírito Santo. Então não pare de adorar. O modelo é Jesus. Se interesse por pessoas. Valorize o momento a sós com Deus. Eu não tiro esse momento, por isso que eu estou afundando. Então ouviu a palavra, comece a tirar esse tempo. E cuide dos seus. Mas não pare de adorar. Mesmo que o coração seja endurecido, Ele está aqui para quebrar corações.
Mesmo que só recebam com alegria, não pare de adorar, porque lá na frente eles não pararam de adorar e aí andaram sobre as águas. Eles aprenderam. Amém? Se coloque em pé. Aleluia. Nós vamos passar para o momento da ceia, mas antes eu queria fazer essa oração. Senhor, aleluia. Nós ouvimos a tua palavra, Pai. Nós ouvimos, Senhor, que para andarmos sobre as águas, nós precisamos, ó Deus, dessas três coisas que o Senhor Jesus também tem em si e nos ensina nesta noite, Pai. O primeiro, Senhor, de nos interessarmos por pessoas como o Senhor, não pelos nossos interesses, mesmo desgastado, o Senhor ali mesmo sentindo a dor do luto, a dor da perda, Senhor, a dor de estar ali sendo rejeitado, a dor da rejeição, o Senhor, aleluia, atendeu a todos porque se interessava por pessoas, o Senhor valorizou aquele momento a sós com o Pai, para estar mesmo, Senhor, renovando as suas forças, as suas energias, para estar reabastecendo, e o Senhor nos ensina também que para andar sobre as águas precisamos cuidar dos nossos, ó Pai, a nossa família, o nosso ministério, Senhor, precisamos cuidar, identificar, cuidando desta forma, encorajando, auxiliando, ó Deus, e corrigindo pela Tua palavra, ó Deus, nesta noite de ceia, nós ouvimos a Tua voz, continua conosco, Pai, nós queremos andar sobre as águas, nós queremos viver o impossível do Senhor, mas nos ajuda a parecer com o Senhor, a ser como o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém? Nós vamos passar para o momento da ceia, os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Fique com essa palavra, você vai andar sobre as águas se você fizer isso, amém? As águas são os problemas, você não vai afundar quando você não se interessar apenas só por você, mas pelos outros. Você vai andar sobre os problemas quando você valorizar esse tempo, depois, a sós com o Senhor, quando você cuidar dos seus. Cuidar como? Encorajando, auxiliando e corrigindo. Então, aprendemos, não esqueça disso. Coloque em prática, se você não fazia algum deles, para andar sobre os problemas. Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, 26, fala da ceia. Jesus agora vai fazer a última Páscoa, a última ceia com os discípulos. E nós chegamos, como a irmã Sara disse, a penúltima Santa Ceia do ano, graças a Deus, irmãos? Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? A ceia do Senhor é instituída aqui, e Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Jesus morreu por você. A cruz não tinha o tamanho de Jesus, irmãos, tinha o nosso, o meu e o seu, e Ele tomou o nosso lugar. Mas a cruz não pôde segurar Jesus, a tumba não pôde segurar, a morte não pôde segurar Jesus, o inferno não pôde segurar. Ele ressuscitou dos mortos, e Ele está aqui, ensinando-nos que nós podemos, diante dos problemas, das adversidades, seguir o modelo dele. Pegando um pão como esse, inteiro, Ele parte, Ele dá graças. E a graças não era só momentânea, como nós falamos, a graças era por toda a vida dele.
assim também nós. Amém? Nós vamos consagrar o pão e o cálice. Graças a Deus. Se você pudesse colocar em pé agora, quem não puder pode ficar sentado mesmo. Nós vamos consagrar. Estão aqui os dois elementos. Este pão inteiro, ele simboliza, irmãos, o corpo de Cristo. E nós já partimos aqui, as irmãs já prepararam, está muito lindo aqui a mesa. Cada pedacinho deste pão simboliza cada um de nós. E se juntarmos todos, formam esse inteiro. Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu e trouxe paz, saúde, vigor, virtude e salvação para a tua vida. E nós vamos consagrar o pão e o cálice. Amém? Aleluia, Senhor, glórias a ti. Quem pode participar da ceia? Aquele que está em comunhão com a igreja de Cristo e aquele que é batizado nas águas. Amém? Se você ainda não é batizado nas águas, espere. Amém? Esse dia está chegando. Você já faz parte da igreja do Senhor, ou está fazendo o curso, ou está vindo, mas espere o dia do batismo, aí você vai poder participar e valorizar muito esse momento. Amém? Mas se você está em comunhão e é batizado, participe. Vamos orar pelo pão e já depois pelo cálice. Você vai pegar tanto o pão como o cálice e vai esperar uns pelos outros, depois enquanto o louvor estiver entoando. Estenda a mão para cá, o pão primeiro. Senhor, nós consagramos o pão. Agora não é mais um pão comum, Senhor. Simboliza o corpo de Cristo. Senhor, que nós vamos estar ingerindo como alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso interior. Os tumultos do nosso interior, Senhor, já estão tranquilos, porque nós ouvimos a Tua palavra, que precisamos seguir o modelo do Senhor Jesus. Senhor, e agora o Senhor acalmou as tempestades interiores, Senhor, porque o Senhor, oh Deus, é o nosso Deus, e nós consagramos este pão agora, não é mais um pão comum, mas o corpo de Cristo que vai ser aqui, ó Deus, aleluia, participado neste lugar. Nós consagramos, damos graças, somos agradecidos, não momentaneamente, mas por toda a nossa vida, por este pão, por essa, oh Deus, oportunidade que temos, ó Deus, de sermos corpo de Cristo. Vemos neste pão um alimento espiritual também para as nossas vidas e o renovo, ó Pai, de uma aliança contigo. Pai, nós consagramos o pão em nome de Jesus e agora também do meu lado esquerdo o cálice, Senhor, o suco de uva que simboliza, Senhor, o vinho, o sangue de Jesus, aleluia, vertido na cruz do Calvário, que a partir desta oração agora, Senhor, é o cálice da nova aliança, Senhor, que também, oh Deus, este cálice que os irmãos e irmãs, a igreja vai estar, Senhor, participando nesta noite. Deus tremendo, nós cremos, ó Pai, que é o sangue de Jesus Cristo agora, a partir desta oração, como forma simbólica, e nós queremos te louvar e te exaltar por o Senhor ter preparado essa oportunidade para nós, de consagrarmos tanto o pão como o cálice, e lembrarmos, ó Deus, desta nova aliança no cálice, no teu sangue, em nome de Jesus, amém? Os irmãos, pegue o pão em uma mão, o cálice em outra, e vamos louvar ao Senhor. Espere uns pelos outros, amém? Louve, exalte ao Senhor, junto com o ministério de louvor, amém? Graças a Deus, aleluia.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso. Maravilhoso. Lindo este nome de Jesus. Jesus, que em hebraico é Yeshua, salvação, amém? Salvação para nossa alma, vida eterna. A cruz, e volto a dizer, não tinha o tamanho dele, mas o nosso tamanho. Ele tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar. E Ele não pede mais para a gente ser crucificado, nada disso. Ele pede para a gente subir até a cruz com Ele e dizer como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em você. Cristo vive em você. Glorifique ao Senhor. A cruz, aleluia, está vazia. Ele ressuscitou dos mortos. A cruz está vazia. A morte não pode nos separar dele. Amém? A morte não pode nos separar. Levante para cima o pão, aleluia. Levante este pão, que agora simboliza mesmo o corpo de Cristo. Já está consagrado, já demos graças, e olhando para este pão, aleluia, nós lembramos de Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Olhamos para este pão e lembramos como Isaías disse: ele foi como ovelha muda ao matadouro, ele não abriu a sua boca, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. Ele nos trouxe a paz. Levante o pão e diga assim comigo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Comei dele todos, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Comece a agradecer Ele, porque nós temos a salvação, aleluia, guardada nas mãos dEle. O nosso nome está escrito nas palmas das mãos dEle. Ele não pode nos esquecer, porque o seu nome está escrito nas palmas das mãos dEle. Continue adorando ao Senhor. Continue não buscando seus próprios interesses, mas os outros. Este é o amor, aleluia. Continue tendo momentos com Ele, encontros com Ele. Continue cuidando dos seus, continue, aleluia, servindo com alegria ao Senhor, aleluia. Depois de cear, Ele toma também aquele cálice. Se o pão fala de alimento, o cálice fala de provação. Ele disse: eu não vou, essa é a última vez, ele disse ali em Mateus 26, no versículo 25, é a última vez que eu bebo com vocês desse fruto da videira, porque a próxima ceia com Jesus em corpo, irmãos, que Ele está aqui em espírito, o Espírito Santo está aqui, o Espírito dele, mas a próxima ceia com Jesus em corpo, porque Ele sim tem um corpo,
será no reino do Pai Celestial, aleluia. E nós beberemos do vinho novo que está lá, do melhor vinho, que Ele guardou esse dia. Continue até o fim da sua vida servindo ao Senhor. Continue até o final da sua vida adorando, não cuidando dos seus interesses, mas dos outros. Continue, aleluia, tirando momentos, encontros com Ele, a sós com Ele, ouvindo Ele falar, falando com Ele, mas ouvindo Ele falar. Continue cuidando dos seus, aleluia. Quando você olha para esse cálice, você se lembra de provação, de tribulação, de muita coisa, mas mais do que isso, nós lembramos da nova aliança feita com o sangue de Jesus Cristo. E você se lembra de tantas coisas, mas Ele também está olhando para você com o cálice nas mãos neste momento. Ele está olhando para você com o cálice nas suas mãos neste momento. E Ele está lembrando da aliança que Ele fez com você na cruz do Calvário. Que aquele que crer, aleluia, e me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus, aleluia. E enxugarei dos teus olhos toda lágrima no céu. Esse dia está chegando. Se alegre porque esse dia está chegando. Levante para cima o cálice, levante bem alto e diga Maranata. Maranata. Diga mais forte, Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Bebei dele todos, tomai e bebei. Isto é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus 26, 26, diz que tendo cantado um hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia que Ele ia morrer naquela cruz. Jesus sabia que ia ser açoitado, mas Ele disse, vamos cantar um hino. Aleluia. Mesmo sabendo que vamos passar por problemas, situações adversas, mas Ele estará, aleluia, fazendo-nos andar sobre as águas, obedecendo. Quando obedecemos a Ele, cante, cante, cante este louvor. Cante com toda a sua alma. Cante com todo o teu coração. A tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível. És invencível. Adore ao Senhor. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. teu é o reino, Pois teu é o reino, tua é a glória. tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, as palmas louvam o Senhor. Poderoso, você tem esse poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos esse poder nas nossas orações, do nome de Jesus. Toda oração que você fizer, no final, em nome de Jesus, nós temos esse poder, amém? Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, o nome de Jesus, aleluia, mais forte que tudo, mais forte que todos, o nome de Jesus, o nosso modelo, como nós falamos aqui, amém? Eu queria estar chamando aqui na frente a Bianca e a Jaine, e a irmã Sandra e a Daniela Arantes, que nós vamos orar por eles, por elas. Sandra não veio, né? Amém. Nós tivemos algumas mudanças nos ministérios, 2 ministérios da igreja, jovens, que é o Jubrac, né? E Ministério de Infantil, que é a Menibrac. E o Senhor colocou no nosso coração esse propósito de nós fazermos isso. A Sandra não pôde estar presente, vai estar assumindo a Menibrac, Ministério Infantil, junto com a Daniela Arantes, passando para a igreja, né? As crianças estão retornando devagar, né? As aulas ainda não voltaram, então nós também estamos com essa cautela aí com as crianças menores, né? Embora os juniores, os adolescentes já retornaram há algum tempo, mas a gente precisa traçar planos, projetos para não parar. A Bianca esteve à frente da Menibrac e fez um ótimo trabalho durante esses anos, e como propósito de Deus, não necessidade, Deus colocou no nosso coração para levá-la para a Jubrac junto com a Jaine, e a Sandra e a Daniela Arantes, no Ministério Infantil. Então eu queria que a igreja se colocasse em pé mais uma vez para nós orarmos por elas. A Sandra não está aqui, né? Ela ficou de estar, não sabemos o que aconteceu, mas a gente vai orar mesmo assim já, né? Passando para a igreja, mas essa graça que nós temos aqui de termos pessoas cuidando de ministérios. Estenda a mão para cá, Senhor, mais uma vez. A Daniela que está aqui, Senhor, também representando a Sandra, ela veio de manhã e de novo, novamente. Nós queremos mais uma vez abençoar e consagrar a vida dela, que aceitou esse desafio, estar junto, Senhor, já aí, como um ministério, como ela mesmo disse, que a Menibrac, Senhor, está mesmo, oh Deus, e ela com a Sandra juntas nesta empreitada, Pai. Continua abençoando a oração da igreja, Senhor, para que o Senhor continue com elas, dando estratégias, projetos, e abençoa cada pai, cada mãe que tem trazido seu filho, seus filhos, Senhor, já, Senhor, mesmo a pandemia, mas ele já tem projeto aí, Senhor, para o futuro. Abençoa a Sandra para, Senhor, ainda este ano, para o ano que vem. Abençoa, Senhor, nessa nova empreitada na liderança deste Ministério Infantil. Também, Senhor, nos jovens, nós queremos consagrar mais uma vez a vida da Bianca, Senhor, e da Jaine, que aceitaram prontamente também, Senhor, já estavam orando, Senhor, para que este ministério de jovens vá à frente. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor, oh Deus, colocou no nosso coração, e a igreja está aqui, Senhor, para abençoar a vida da Bianca, da Jaine, nesta nova empreitada. E assim nós oramos e consagramos a vida delas também, em nome de Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa? Depois. Amém? Os irmãos podem sentar, as palmas louvam o Senhor. O nosso horário já está estourando, não dá, mas a gente vai orar agora no final. O Reinaldo, que é o que trabalhava lá com o irmão João, ainda está desaparecido. É carente das nossas orações. Amém? Reinaldo, que veio aqui na igreja, participou um dos nossos cultos, mas
ele está desaparecido. Viram ele em Guarulhos, né? Então a gente tem esperança de encontrar, e nós sabemos que a oração da igreja é muito importante. Nós vamos orar agora no final, junto com as primícias, e já estaremos encerrando o culto. Só dando os avisos. Carta missionária, os irmãos, alguns já têm trazido, mas que os irmãos lembrem de orar aí pelos nossos missionários que estão lá, pela igreja que está em Sri Lanka. Muitos têm sido mortos ali, né? Mas nós devemos continuar orando e contribuindo às missões. Amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, nós temos a oração aqui na igreja, das 7 às 8. Quarta-feira, às 19h30, nós temos o plano de integração de novos membros, né? E os irmãos que querem fazer parte da membresia da igreja ou que ainda não são batizados, que estavam afastados, quarta-feira às 19h30, nós estamos ali na sala da igreja fazendo esse plano de integração, que os irmãos venham a fazer esse discipulado, né? Alguém que já é membro e não fez esse discipulado também está convidado a vir da quarta-feira às 19h30, né, às 7h30 da noite. Nós vamos aí 1h15 de estarmos sendo discipulados aqui. Aqui em cima as irmãs estão fazendo a mulher sábia, né? Tá ali as corujas, né? Tá bonita as corujas ali, mas nós estamos na sala da igreja lá embaixo, né? Também fazendo esse plano de integração de novos membros, e aqueles que vão para o batismo. São 2 dias, quarta-feira às 19h30 e quarta-feira é os adultos e jovens, né? E no sábado às 11h30 da manhã, é isso, né? Deu problema, né? 11h30 da manhã é os adolescentes com 12, 13 anos que vão também fazer o curso. A gente separou aí para fazer esse curso. Amém? O batismo que vai ser fevereiro ou março, ainda não está, e vai ser aqui em Biritiba, tá bom? O batismo vai ser em Biritiba. O pastor Roger já nos deu o aval de fazermos aqui. Nós vamos ver um sítio aí, vamos estar avisando os irmãos mais para o ano que vem. Dá tempo da gente dar um bom andamento no curso aí. Quinta-feira nós temos o culto de intimidade com Deus. Domingo que vem, né?
e encerrando o culto. Senhor Deus e amado Pai, nós consagramos ao Senhor cada irmão, cada irmã que lembrou, os que ainda vão trazendo. Senhor, nós sabemos que essa parte social também faz parte da nossa igreja, assim como a comunhão, assim como as orações, assim como a palavra que nós falamos aqui. Abençoa cada irmão, cada irmã que trouxe a cesta básica, o alimento não perecível. Abençoa os que ainda vão trazer, Pai. Nós consagramos, ó Pai, este alimento na Tua casa, que vai ser de muita valia para as famílias aqui representadas e aqueles que estão precisando lá fora também. Pai, nós oramos mais uma vez pela vida do Reinaldo. Senhor, que está perdido ainda, Senhor, ouça, Pai, a nossa oração, que já tiveram notícia de viram ele ali, Senhor, em Guarulhos, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode dar aí uma luz, Senhor, para o João, para aqueles irmãos e irmãs que estão procurando, Senhor, ele, para estar restituindo ele à sua família. Sabemos que não é fácil, Pai, um ente querido está sumido, e nós nos colocamos agora, Senhor, como o Senhor nos ensinou, nos interessando, Senhor, através da oração, que nós pudermos fazer mais, iremos fazer mais. Agora, Senhor, abençoa a vida do João, daqueles que estão procurando, Senhor, que possam ter notícias ainda mais como tiveram durante a semana passada, Senhor, do Reinaldo. Nós colocamos mais uma vez diante do Senhor todos os enfermos que estão ali na caixinha de oração, no caderno, e cremos que o Senhor já está fazendo um milagre na vida dessas pessoas, e já te agradecemos por este culto de ceia, por a tua palavra, pelo culto da manhã, o culto da noite, por cada irmão, por cada irmã que veio, Senhor, nesta noite. Te agradecer, te louvar, te exaltar, cultuar, cear com o Senhor. Continua conosco, abençoando, guiando-nos na tua verdade. Temos uma semana desta temática mesmo, falando cada vez mais ao nosso coração, de viver acima dos problemas, ó Pai, de andar sobre as águas. Para estar fazendo isso, precisamos ser cumpridores da tua palavra. O modelo que é Cristo na nossa vida esteja-nos, ó Pai, abençoando, guiando-nos nessa semana de bênção, de milagres, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Estenda a sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam: se Deus é por nós, e agindo Deus. Amém? Vamos cantar? Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador. Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Amém? Deus abençoe os irmãos. Está encerrado em nome de Jesus.